Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da Palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Romanos 12, 2, que diz assim: Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim, compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. A palavra de Deus, ela nos dá muita ênfase a nós mudarmos a nossa mentalidade e nos mostra o quanto é importante aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que tem ocupado o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração e os nossos olhos. Pois tudo aquilo que ganha a nossa mente, ganha também as nossas ações, ganham as nossas condutas, ganham as nossas atitudes, ganha a forma que vamos agir diante das circunstâncias da vida. A nossa cosmovisão de vida vai influenciar em tudo em nossa vida. Vai influenciar na forma que agimos com os nossos filhos, na forma que agimos com os nossos maridos, com as nossas amigas, na forma que direcionamos a nossa casa. A nossa cosmovisão de vida vai influenciar em tudo que fazemos e em tudo que somos como pessoas. E vai influenciar principalmente nas nossas escolhas. E muitas das vezes naquelas mais importantes para a nossa vida. E a Bíblia, ela nos dá essa ênfase, que a partir do momento que aceitamos Jesus, a nossa cosmovisão de mundo, a nossa mentalidade, a forma como a gente enxerga as coisas precisa ser mudada. A nossa mente precisa ser renovada através da palavra de Deus, através daquilo que Deus deseja que nós sejamos. Quando aceitamos Jesus, nós queremos agradar a Deus. Automaticamente o nosso coração se rende ao senhorio de Jesus Cristo e nós queremos agradar o seu coração. Mas, quando aceitamos a Jesus também, nós não sofremos uma amnésia. Tudo aquilo que foi construído em nós, a partir de quem éramos, vem junto. A nossa cosmovisão de mundo, quando aceitamos Jesus, não muda de imediato. Muitas coisas em que acreditávamos, muitas coisas em que achávamos que era realmente verdade absoluta, já começa a ser transformado em nós, mas ainda está ali. O que pensávamos antes, continuamos a pensar. E é por isso que quando aceitamos a Jesus, o Senhor requer de nós essa transformação. E essa transformação, ela não vem de imediato, mas ela vem de um esforço contínuo da nossa parte, de querer renovar a nossa mentalidade, de querer deixar para trás aquilo que nos construiu a sermos quem somos e querer nos tornar um novo eu em Cristo Jesus. Queremos ser nova criatura. E é por isso que nós precisamos nos esforçar a encher a nossa mente, o nosso coração com aquilo que vem de Deus. Lendo a palavra de Deus, orando e pedindo para Deus esse renovo diário, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. E é por isso que quando aceitamos Jesus, não adianta a gente continuar querendo praticar as mesmas coisas de antes, mesmo que essas coisas não sejam lícitas. Porque essas coisas nos formaram e formaram a forma que a gente via a vida antes de aceitar Jesus. E muitas dessas coisas precisam ser desconstruídas em nós para que a gente possa agradar o coração do Pai, para que a gente possa viver de uma forma sincera e plena diante de Deus, de uma forma em que a palavra de Deus venha nos conduzir e não as nossas emoções e os desejos da nossa carne. Então, a partir do momento que vamos enchendo a nossa mente da palavra de Deus, que vamos enchendo o nosso coração de tudo aquilo que vem de Deus, nós vamos sofrendo dentro de nós uma desconstrução da forma em que vemos a vida, da forma que agimos diante das circunstâncias da vida, da forma que fazemos as nossas escolhas. Quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente se enche daquilo que é do céu, a nossa cosmovisão de mundo começa a mudar.
E nós começamos a olhar o mundo com a ótica da eternidade e não mais com a ótica daquilo que é presente, daquilo que é volúvel, daquilo que é fútil e daquilo que vai acabar aqui. A gente começa a viver uma busca com o nosso olhar diante da eternidade. A gente começa a viver a nossa vida buscando agradar a Deus e querendo conquistar o céu e não mais aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer se torna tão pequeno diante daquilo que é eterno, diante daquilo que é duradouro, diante daquilo que é fundamental para a nossa vida, a partir da leitura da palavra de Deus, nos apresentando o nosso firme fundamento, que é a nossa fé em Cristo Jesus e agradar o seu coração, através daquilo que ele nos pede, através das nossas condutas. E passar por essa desconstrução não é algo fácil. É algo extremamente difícil, porque muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas que realmente nos formou, realmente que nós acreditávamos que fazia parte de quem nós éramos. Muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas que um dia a gente disse, sem isso eu não viveria. De muitas vezes coisas que nós dissemos para nós mesmos, eu só não vou para Jesus porque se eu for para Jesus eu vou precisar largar tal coisa. E essa tal coisa eu amo tanto. E eu vou dar um exemplo aqui. Antes de eu aceitar Jesus, antes de eu me converter, eu pensava assim, nossa, mas se eu aceitar Jesus eu vou ter que parar de beber. Não, eu não consigo ficar sem minha bebida. Eu não consigo ficar sem a minha cervejinha. Mas se eu aceitar Jesus, eu não vou mais poder ir para balada. Eu não consigo ficar sem a balada. Eu não consigo mais ficar sem dançar o meu forró, o meu funk. E tudo isso eu acreditava que formava quem eu era. Que as características que tinha sobre mim, a minha simpatia, a minha alegria, vinha dessas coisas. Quando, na verdade, tudo isso o Senhor já tinha depositado em mim. Mas isso não estava sobressaindo de mim com plenitude. Isso estava sobressaindo de mim com estímulos que geravam em mim traumas, desconfortos, que geravam em mim coisas que às vezes eu mesma não queria fazer. Coisas que às vezes eu mesma, no meu consciente natural, não faria. E eu acreditava que sem a cerveja eu não era uma pessoa legal no rolê. Por quê? Porque a minha cosmovisão de mundo estava sendo formada a partir daquilo que o inimigo depositava sobre mim. Você só é legal porque você toma 2, 3 latinhas. Antes disso, você não é legal. Então eu acreditava que eu precisava da bebida para estimular algo que o Senhor já tinha depositado em mim. A alegria, a simpatia, sabe? Um jeito espontâneo e alegre de ser é algo que o Senhor já tinha depositado dentro de mim. Mas que eu não conseguia extrair isso sem que eu dependesse de algo para isso. E quando eu me converti, eu tive que abrir mão dessas coisas. Eu tive que abrir mão de acreditar nessas ideias. Antes de aceitar Jesus, eu era muito feminista. Eu acreditava que mulher não tinha que ser submissa. Eu acreditava que meu corpo, minhas regras, sabe? Enfim, essas ideologias que formam muitas vezes nós mulheres. E também me formou. E eu acreditava plenamente nessas coisas. E eu vivia isso. E eu vivia isso dentro da minha casa. Eu era esse tipo de mulher. Eu falava essas frases e eu exterminava isso com as minhas atitudes. Ser feminista se tornou uma expansão de quem eu era. Ou ao menos eu acreditava nisso. Então, quando eu aceitei Jesus, tudo isso precisou ser desconstruído no meu coração. E é difícil você, durante muitos anos da sua vida, 10 anos, 15 anos, longe da presença de Deus, dizer e acreditar em coisas como meu corpo, minhas regras, eu faço, eu não sou submissa, eu não dependo de homem para nada, eu aconteço, o eu, sempre muito presente, para quando você abre a palavra de Deus e o que ela nos apresenta. O seu corpo não é seu,
o seu corpo é do seu marido, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é você quem faz, é Deus que faz em você. A palavra de Deus me apresentando que eu sem Deus não sou nada. E que eu sem Ele nada posso fazer. Então diversas vezes a Bíblia vem e nos mostra que a gente precisa de um intercessor. Que a gente precisa de uma autoridade sobre a nossa vida. Que a gente precisa de um Salvador. Que a gente precisa de alguém que morra por nós. Porque nós não somos capazes de nos salvar. Nós não somos capazes de fazer as coisas boas a partir de quem somos. Nós não somos capazes de chegar diante da presença de Deus. Nós não somos capazes de fazer nada sem que Cristo atue em nós. Nós não somos bons sem que a bondade de Deus atue em nós. E diversas vezes a Bíblia nos mostra isso. Então é difícil quando você vem com esse sentimento na presença de Deus de eu posso, eu aconteço, eu sou. Essa cosmovisão do seu eu presente começa a ser desconstruído. E é difícil. É difícil você abandonar o seu eu, abandonar as suas vontades. Deixar que o castelinho que você construiu, mesmo que seja ele de areia, sendo desmontado na sua frente. Não, isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não é o que eu tenho para você. Isso não está correto. Você não será feliz assim. Porque quando a gente aceita Jesus, é isso que acontece. A gente só recebe lapada. Para que depois venha o conforto. Eu não sei como foi com você, mas comigo foi assim. A gente começa a olhar para a palavra de Deus e perceber que, meu Deus, tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava, tudo que me formou e que eu acreditava que aquilo formou quem eu era, é tudo contra aquilo que Deus quer que eu seja. É tudo contrário daquilo que Deus deseja para mim. Mas se você aceita Jesus e você passa a amar a Deus com todas as suas forças, você vai começar a deixar que o Espírito Santo desconstrua esse castelinho de areia. Você deixará que o Espírito Santo desconstrua aquilo que você acreditava ser verdadeiro, ser o seu firme fundamento, quando na verdade o seu firme fundamento é Cristo. E sem Ele você não é nada. Sem Ele você nada pode fazer. E agradar o coração de Deus deve ser o seu ponto principal de partida quando você se rende aos pés dele. Querer agradar o coração de Deus deve ser o nosso ponto principal de partida na nossa construção dessa nova vida com Cristo. Dessa nova cosmovisão que começa a ser formada em nós através da palavra de Deus. Mas eu quero atentar aqui para um ponto. Que se você não se alimenta da palavra de Deus, não precisará desconstruir nada, pois é ela que confronta nossa cosmovisão de mundo. Então não adianta de nada você querer agradar o coração de Deus, vivendo a vida que você vivia antes de conhecer a Deus. De viver a mesma vida pacata, viver a mesma vida miserável que você vivia ao se encontrar com Jesus. Eu encontrei Jesus, ele é maravilhoso, legal, mas é só. Daqui eu continuo a minha vidinha normal. Vou na igreja nos domingos, participo do culto e volto para casa lavada. Mas eu passo uma semana totalmente mal e longe do Senhor. Não é essa vida que Deus tem para você. Claro, se você não deseja desconstruir o seu castelinho de areia, se você não deseja desconstruir nada em você, então essa forma está certa. Porque você só vai ser desconstruída a partir do momento que você se alimenta da palavra de Deus. Conhece os desejos do coração de Deus. Conhece quem Deus é e quem Ele formou você, mulher, para ser. Você só vai ser desconstruída a partir do momento que você passa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, permitindo que Ele haja na sua vida, convencendo você daquilo que Deus deseja para a sua vida.
daquilo que você vive e que vai contrária à palavra de Deus. Essa desconstrução só vai acontecer a partir do momento que você passar a ler as Escrituras. Essa desconstrução só vai acontecer a partir do momento que você se debruçar na palavra de Deus e permitir que ela te apresente quem Jesus é e quem ele te formou para ser. Pecamos muitas vezes em acreditar que ao aceitarmos Jesus, pronto, o pacote está completo. Já tenho uma nova mentalidade, então não questiono os meus pensamentos e a forma de ver a vida. Mas a verdade é que para ser transformado é necessário desconstruir o que já existia um dia. Então, se a gente deseja agradar a Deus, se a gente deseja ter essa nova mentalidade que o Senhor nos pede em Romanos, nós precisamos conhecer as Escrituras. E nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que existiu um dia. Tudo aquilo que um dia nos formou ser quem éramos precisa ser deixado para trás. Antes de haver a transformação, é necessário haver a desconstrução. O Senhor não vai construir nada em você mediante aquilo que você já foi um dia. O Senhor não vai construir nada em você se você quiser deixar requisitos de quem você foi um dia, antes de render o seu coração a Ele. O Senhor vai destruir todos os altares antes de construir algo em você. Todos os ídolos do seu coração vão ter que cair antes do Senhor construir o altar dele em você. É muito interessante que em 1 Samuel, ele conta uma história de que quando os filisteus pegam a arca, eles têm uma guerra ali com o povo de Israel, eles vencem essa guerra, eles pegam a arca e levam ela. E eles levando a arca, eles colocam a arca dentro do templo junto com os outros deuses deles. E olha que interessante, enquanto a arca está ali, eles deixavam a arca ali e saíam. Quando eles voltavam, os deuses deles estavam caídos no chão. E aí eles voltaram e pela segunda vez eles levantam os deuses deles, né? Coloca no lugar. Não, foi só uma coincidência. Caiu sem querer. E eles voltam dia após dia e os ídolos deles estão caídos no chão. Até que em um momento quebra algumas partes dali do ídolo deles e eles falam, não, essa arca precisa sair daqui. Porque é por causa do Deus de Israel que os nossos ídolos estão se deteriorando, estão caindo ao chão. Então, quando o Senhor ele entra no templo do nosso coração, ele vai derrubar todos os altares. Ele vai derrubar todos os ídolos. Ele não vai construir nada em nosso coração enquanto nós tivermos requisitos do passado, de quem fomos antes de ter um encontro verdadeiro e genuíno com Ele. Então, antes da transformação, é necessário a desconstrução. É necessário que a nossa cosmovisão seja mudada. É necessário que aquilo que acreditávamos ser verdadeiro, sabe, como ideologia, mentalidades que acreditávamos fazer parte de quem éramos, precisa ser desconstruída. Para que a mentalidade do céu seja formada em nós. Para que a mentalidade de Deus seja formada no nosso coração. Para que a gente possa se render aos pés da cruz e aceitar o nosso Senhor e Salvador como Ele é, crendo que Ele pode todas as coisas, crendo que Ele pode transformar a nossa mentalidade. Mas para Ele transformar a nossa mentalidade, nós precisamos estar rendidos aos seus pés e aceitar toda a sua repreensão, que sempre vem cheia de amor e nos constrange. E para isso nós precisamos estar imersos na palavra de Deus. Nós precisamos estar imersos em oração e intimidade com o nosso Pai, para reconhecer aquilo que agrada o coração dele, para reconhecer em nós aquilo que não há compatibilidade com a palavra de Deus, aquilo que não agrada a Deus. E hoje eu queria perguntar para você, mulher, você já passou por essa desconstrução? Você tem passado por essa desconstrução? Se você já passou por essa desconstrução,
o que o Senhor tem formado no seu coração. Sabe, dê liberdade para o Espírito Santo construir algo novo no seu coração. Comece a ver o mundo a partir do eterno, a partir daquilo que Deus deseja para você. Não menospreze os sonhos que Deus colocou no seu coração. Não menospreze as ideias, a visão que o Senhor tem te entregado. Não menospreze aquilo que o Senhor colocou no seu coração para ser uma fonte de vida para outras pessoas. Agora, se você está passando por essa desconstrução, permita o Senhor derrubar todos os altares do seu coração. Permita o Senhor desconstruir tudo aquilo que um dia foi a sua cosmovisão de mundo. Permita o Senhor desconstruir tudo aquilo que um dia você acreditou que formava quem você era. Sabe, tudo aquilo que um dia disseram para você que você era. O que o homem disse para você que você era. Não acredite. Se te disseram que você era orgulhosa, que você era falsa, que você era mentirosa, se te disseram que você não iria ser nada na vida, que você não presta, sabe? Enfim, infinitas coisas que podem ter colocado no seu colo e fazer você enxergar a sua vida e o mundo a partir daquilo que despejaram sobre você. Você não é isso. Sabe, todas as vezes que impuseram sobre você de que você não precisa de homem nenhum, que você não precisa disso, que você não precisa daquilo, quando a palavra de Deus diz que é importante que o homem tenha para si uma mulher e uma mulher para si um homem. Que é importante a família, que é importante termos filhos. Tudo aquilo que a palavra de Deus aponta como bom, o mundo despejou sobre você que é ruim. Deixa o Senhor desconstruir esses pensamentos que o mundo tentou enfiar a goela abaixo de você. Deixe o Senhor desconstruir e tirar de você tudo aquilo que foi imposição do mundo sobre a sua vida. Acredite, você não precisa carregar as coisas que o mundo lançou sobre o seu colo. Você não precisa carregar aquilo que o mundo quis impor para você como uma cosmovisão de vida. O Senhor pode mudar o seu olhar para que você possa enxergar a partir da eternidade, a partir da forma que Ele vê você, a partir da forma que Ele vê a sua família. Então deixe o Senhor te desconstruir. Permita o Senhor derrubar todos os altares. Talvez tem mulheres aqui assistindo esse vídeo que falam assim: Senhor, você não constrói nada de novo em mim. E o Senhor está dizendo: eu quero desconstruir. Você fica querendo construir em cima do seu castelo de areia. Eu não quero, vai desmoronar. Eu não construo nada em templo que habita ídolos. Eu não construo em nada antes de desconstruir aquilo que existia. Porque com o som da minha voz, eu posso fazer tudo novo. Então tem muitas mulheres questionando a Deus porque Deus não constrói algo nelas quando o Senhor está querendo desconstruir. Permita o Senhor te desconstruir, para que uma nova terra seja arada, para que novas sementes sejam plantadas e que comece a crescer a palavra de Deus no seu coração. E que comece a crescer a visão da eternidade no seu coração. E que comece a crescer a visão de Deus sobre o seu coração, para que possa assim se tornar também a sua visão. Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês. Agradeço muito vocês terem assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, deixa um coraçãozinho nos comentários. E se você gostou desse vídeo e ele foi abençoador para a sua vida, compartilha no grupo das amigas, compartilha com alguém que você conhece e deixa um comentário, curte para me ajudar e se inscreve no canal para fazer parte dessa grande família de mulheres que desejam diariamente serem transformadas à luz da palavra de Deus. Enquanto nosso Senhor não volta, ainda há tempo de mudarmos a nossa vida para viver conforme Cristo viveu nessa terra. É isso, mulheres. Até o próximo vídeo. Tchau!